Vamos lá para a gente iniciar? Pessoal? Ô, Júnior. Então, puxa. Pessoal, vamos lá para a gente iniciar. Conforme a gente combinou antes do almoço, para a gente ser pontual também e respeitar os horários, os tempos de todo mundo. A gente está com o pessoal também da rede Construir Online, o pessoal está entrando ali. Então, o pessoal da Axis está aqui conosco para apresentar e falar um pouquinho da reforma tributária. A gente fez esse desafio com o pessoal. O Galhardo está aqui, ele vai estar apresentando para nós. E conforme a gente fez anteriormente também, queria até pedir para a Axis, realmente é um fórum aberto, né? Qualquer dúvida, não sei a dinâmica, mas qualquer dúvida, geralmente o pessoal pode levantar a mão, a gente leva o microfone, pessoal, para que todo mundo da live também escute a pergunta, escute a dúvida, assim como o pessoal também que está online conosco, se quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mão ali no Meet, a gente abre o microfone também para que vocês possam estar conversando conosco, tá? Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Rede Construir, né, para ter a oportunidade de apresentar para vocês hoje aqui os principais desafios que as empresas, principalmente vocês que estão no ramo de varejo, de material de construção, vão enfrentar nesse período de transição, que basicamente são os próximos 7 anos, né? Vai ser um período de muita dedicação, muito esforço. Vai ser um período em que a maioria das empresas, praticamente todas, né, vão operar ao mesmo tempo com sistemas paralelos, né, sistemas regendo legislação atual, sistema regendo legislação futura, sobre uma mesma operação. E a ideia hoje aqui não é explorar a parte do juridiquês, para não ficar um encontro aqui cansativo, né? Então, eu vou explorar mais a parte prática, o que vocês vão enfrentar aí nos próximos 7 anos e sugestões de que vocês devem fazer para que vocês consigam medir, né, os principais impactos, sejam impactos negativos ou impactos positivos, que os negócios dos senhores vão sofrer pelos próximos 7 anos. E o objetivo é fazer com que, quanto mais vocês se antecipem nessas análises, mais benefícios e mais à frente da concorrência vocês vão estar, né? Porque o fato é quem se antecipa, quem tem a prioridade da informação, tira proveito disso, né? Como diz meu avô, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa, né? Então, a ideia principal aqui é mostrar para os senhores o que vem pela frente. Então, eu gosto de fazer aqui uma analogia de que essa reforma tributária, por ser um processo em que ele vai demandar 7 anos aí para que ela entre de 100%, as modificações já começam a partir de janeiro de 2023, 26, e se finda lá em janeiro de 2033. Então, eu gosto de fazer uma analogia com uma maratona, né? Pelo fato da maratona também ser uma prova, uma competição de longo percurso. Então, obrigatoriamente, é preciso se antecipar, fazer um planejamento, porque aquele competidor amador que decide fazer uma inscrição numa maratona e participar no dia seguinte, vai se machucar, vai ter frustração, vai ter o sentimento de derrota, porque ele não vai conseguir completar o percurso com sucesso, em decorrência do seu concorrente, que fez um planejamento, contratou um coach, fez a análise de risco, mediu os prós e os contras, e vai chegar na sua frente lá no fim da linha. Então, esse universo aqui, esse ecossistema que vai envolver a reforma tributária pelos próximos 7 anos, ele é composto de 95 mil escritórios de contabilidade, tem em torno de 534 mil profissionais de contabilidade, e mais de 7 milhões de empresas que vão precisar se adaptar
a essas novas mudanças. Então, é fato de quem não se antecipar e não ter planejamento para enfrentar esses desafios, vão ficar pelo caminho. Então, é super importante vocês se planejarem com antecedência para que vocês tenham sucesso e saiam na frente da concorrência. Eu vou passar aqui os principais pontos. A lei complementar que regulamentou a reforma tributária é uma lei muito longa, tem mais de 500 artigos, mas em relação ao negócio dos senhores, eu entendo que isso aqui são os principais pontos que abrangem grande parte do que vem de mudança pela frente. Então, os tributos, ou seja, os novos tributos que vão compor a reforma tributária, vão ser 3 tributos. Vai ter a CBS, que ela vai vir substituindo o PIS e a COFINS. Tem a IBS, que vai vir substituindo o ICMS e o ISS. E tem o IS, que é o Imposto Seletivo, que ele vai vir, a princípio, substituindo o IPI, mas a gente entende que esse Imposto Seletivo vai ser um tributo parafiscal que o governo vai usar desse artifício para fazer o balanceamento da carga tributária que alguns segmentos e alguns produtos vão precisar se adaptarem, né? Então, o fato desses novos tributos, ou seja, a CBS, a IBS e o IS, comporem o famoso IVA, e a gente vai chamar de IVA dual, porque vai ser um IVA semelhante aos países que estão regidos pela OCDE. Mas por que um IVA dual? Porque no Brasil a gente vai ter um IVA tupiniquim, que toma caipirinha e desfila no carnaval. Então é um IVA dual porque ele é composto da CBS e do IBS. Um ponto positivo que vai vir na reforma é que esse tributo ele vai ser calculado por fora, diferente do que a gente tem hoje em relação quando faz o cálculo do PIS e da COFINS e do ICMS. Hoje o PIS e a COFINS e o ICMS são tributos calculados por dentro, ou seja, utilizam a metodologia de Grossap. Já o IVA não, vai ser um tributo totalmente calculado por fora, muito semelhante a quando vocês compram dos fornecedores de vocês e vem o destaque do IPI. Então, isso vai trazer mais transparência para o nosso sistema, mais transparência para os contribuintes, porque, de fato, a gente vai conseguir identificar numa nota fiscal o que é carga tributária e o que é serviço e o que é venda de produtos, tá? Então, nesse ponto, a reforma vai ser positiva e muito mais transparente. Outro aspecto importante que vai vir com a reforma é o princípio da não cumulatividade plena. O que quer dizer isso? Hoje, no segmento dos senhores, vocês são varejistas, são atividade de comércio. Então, praticamente, o único crédito fiscal que vocês têm hoje nas suas operações é a compra dos produtos para a revenda. Então, pelo princípio da não cumulatividade plena que a reforma vai trazer, todos os tributos incidentes nas operações anteriores, sejam compras de produtos para revenda, serviços tomados, despesas tomadas, consumo de energia elétrica, consultoria, outros serviços que vão fazer parte da sua operação, a princípio, tudo isso vai dar direito a crédito fiscal do IVA, exceto aquelas compras que vocês realizarem que tem um cunho de uso pessoal. Por exemplo, se a sua loja for comprar uísque para distribuir para a direção, isso não vai dar direito a crédito, porque isso vai ter cunho pessoal. Mas se for comprar uma bebida, que essa bebida vai servir para ser distribuída numa confraternização em que todos os participantes farão parte, o tributo que vai vir nessa compra dessa bebida, ela deixa de ter caráter de cunho pessoal
e passa a ter um caráter de consumo próprio. Nesse caso, vai dar direito ao crédito fiscal. Então, um ponto super importante que a maioria das pessoas divulgam, né, na mídia, falando de que a reforma tributária, especificamente para o segmento de comércio e varejo, ela vai representar uma carga tributária a maior, isso não é verdadeiramente, como é que eu posso dizer, não é uma verdade total, né? Porque as pessoas só olham para um segmento, né? Só olham, na verdade, para a operação de saída. É preciso levar em consideração o maior volume de créditos que vocês vão ter nas operações de entrada. Então, quando as pessoas falam que a reforma tende a trazer uma carga tributária maior, as pessoas só estão olhando para as operações de saída, esquecendo que nas operações de entrada o volume de crédito vai ser muito mais representativo do que vocês têm hoje. Então, mais à frente eu mostro uma simulação para justamente tentar derrubar esses argumentos, tá? Então, conforme já tinha falado, os tributos que vão ser substituídos, né? A CBS vai substituir o PIS e a COFINS, o IBS vai substituir o ISS e o ICMS, e o IS vai substituir o IPI. Então, por isso, do chamado IVA dual, que é a somatória da CBS mais a IBS. Os tributos eles vão passar a ser devidos agora no destino, não mais na origem, conforme é hoje, né? Então, hoje o seu estabelecimento que está localizado num determinado estado, ao vender o produto de vocês, aquele ICMS ele é devido para o estado onde o seu estabelecimento está localizado. Na reforma isso muda. Então, o tributo ele vai ser devido no estado onde está o seu consumidor. Então, vai haver essa mudança de destinação para arrecadação, da origem para o destino. Automatizações, né? A Receita Federal, junto com o Banco Central, está criando duas metodologias de automatização que, a princípio, começam já no primeiro semestre de 2027. Um se chama Split Payments. O que é isso? É a segregação automática, né, da arrecadação tributária. Então, quando você for emitir uma nota fiscal de venda dos seus produtos, aquela parte do tributo que vai ser mencionada no documento fiscal, quando o seu cliente efetuar a liquidação financeira da operação, o tributo já vai automaticamente para o cofre do governo e você recebe no seu caixa aquilo que é referente ao valor da sua mercadoria. Então, essa mudança de mentalidade, a princípio, acontecerá já a partir de janeiro de 2027, sobre um caráter experimental e somente para operações envolvendo B2B. O que é isso? Pessoa jurídica para pessoa jurídica. No segundo, isso em caráter facultativo, tá? No segundo semestre de 2027, aí esse caráter facultativo vai mudar para obrigatório. Então, a partir do segundo semestre de 2027, essa mudança do split payment passa a ser obrigatória para as operações B2B. Aí sim, a partir de janeiro de 2028, eles vão estender isso para as operações B2C. Então, o split payment é uma maneira de que isso vai afetar fortemente o caixa dos senhores, porque hoje, quando você emite uma nota fiscal, o teu cliente te paga, né, a operação integral, e essa operação integral, nesse conteúdo, você tem ali envolvido produto mais carga tributária. Então, a carga tributária hoje compõe o seu caixa e vocês têm a faculdade de, daqui a 40 dias, efetuar o recolhimento ou não do tributo.
Isso não vai mais acontecer com split payments. Automaticamente, a carga tributária deixa de compor o caixa de vocês e vocês somente vão receber, em termos de fluxo de caixa, aquilo que for proveniente da venda do produto, né? Uma outra automatização que vai vir forte, isso a princípio em 2028, é a famosa apuração assistida, muito semelhante ao que a gente tem hoje na apuração do imposto de renda pessoa física. Então, o governo já vai disponibilizar para você uma pré-apuração, cabendo você fazer a conferência ou não de que aquela pré-apuração está correta, né? Fato que acontece hoje no imposto de renda pessoa física, né? Geralmente você não confia 100% no que o governo te demonstra, te apresenta em termos de apuração, e você faz as suas adesões ou exclusões. Então, essa apuração pré-assistida começa em 2028, né? Então, aqui, com essa figura de automatização, a gente brinca que vai surgir 2 profissionais especializados, né? Um especialista em apuração de split payment, outro especialista em apuração assistida, né? Outro ponto importante, a partir de 2029 até 31 de dezembro de 2033, os benefícios tributários de caráter estadual e municipal vão perder a sua eficácia. Então, de 29 até 32, eles vão perdendo a eficácia gradativamente. Primeiro ano governa em 10%, segundo 20%, terceiro 30%, quarto 40% e depois perde o restante dos 60%. Então, aqueles negócios, né, que estão localizados em determinados estados e municípios em virtude de benefícios fiscais concedidos pelos governos estaduais ou municipal, vão precisar fazer as suas análises a partir de 29 para medir o quanto isso representará no seu negócio, né? E muitos dos negócios, os modelos de negócio, eles vão ter que ser revisitados para ver se faz sentido ou não até aquele determinado negócio continuar estabelecido naquele município. Então, pelo fato até dos tributos passarem a ser devidos no destino, talvez muitos dos negócios vão passar a fazer mais sentido estar mais próximo do seu consumidor final do que está estabelecido no município que te concedeu um benefício, esse benefício vai perder a eficácia 100% em janeiro de 2033. Fornecedores e clientes, fim de cadeia e meio de cadeia, né? A Lei Complementar 214, que regulamentou a reforma tributária, ela trouxe 2 nomenclaturas, né? Então, ele passa a classificar agora os contribuintes como sendo contribuintes fim de cadeia e contribuintes meio de cadeia. Então, eu tenho um slide mais à frente que eu acho que fica mais claro a demonstração dessas novas nomenclaturas, então eu deixo para apresentar um pouquinho mais à frente. Um outro ponto importante é a base ampla, né? Então, hoje, muitas das operações que não são operações onerosas, né, aquelas que não geram cobrança, muitas delas não são tributadas. Tá? Exemplo aqui, comodato, mútuo. Então, todas essas operações elas não são tributadas conforme as normas atuais. Na reforma tributária, quase que 100% das operações elas vão ser tributadas pelo IVA. Operações onerosas e operações onerosas. Um exemplo aqui, não sei se encaixa no fato de vocês. Locação. Locação de bens móveis, equipamentos. Então, hoje, quando você vai locar um equipamento, você só paga o PIS e a COFINS nessa operação de locação. E esse tipo de operação, hoje, também ela não é nem suportada por um documento fiscal. É uma operação que, na maioria das vezes, o documento que vai suportando ela é um boleto, né? Então, com a reforma tributária, a locação de equipamentos, além de ser tributada pela CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, ela passa a ser tributada também pela IBS. A IBS está vindo para substituir o ISS, né? Então, no passado, a locação de equipamentos não tinha ISS, no futuro, na reforma, vai ter
ou IBS. Tá? Esse quadro aqui é o quadro que vocês têm o caráter mais urgente, que vocês precisam pegar a equipe de TI dos senhores, trazer na mão e dar bastante foco nisso, porque vocês só têm mais um mês para atuarem sobre isso. Então, a partir de janeiro de 2026, todos os documentos fiscais, ou seja, as atuais notas fiscais eletrônicas, elas vão ser substituídas pela DFE. Ou seja, a DFE é o documento fiscal eletrônico, que a princípio terá a única obrigação acessória que vai compor a reforma tributária. Então, no futuro, os arquivos SPEs, FD CMS-PI, FD Contribuição, tudo isso deixa de existir e somente a gente vai ter como obrigação acessória documento que vai suportar todas as operações, a DFE. Então, quais são os caráteres de importância? Primeiro, que a DFE entra em vigor a partir de janeiro de 2026. Então, todas as empresas vão ser obrigadas a destacar nessa DFE em janeiro de 2026 a IBS e a CBS simbólica. Eles vão ter um valor simbólico de 1% só para efeito de teste. Eles não vão ser recolhidos, tá? Mas qual a importância que isso vai ter? Que junto com esse novo documento e essa nova obrigatoriedade de fazer esse destaque, o governo também criou um programa auditor que ele vai auditar a validade desse documento. Então, se lá a partir de 5 de janeiro de 2026, o seu documento não estiver preparado com destaque da CBS e IBS simbólica, vocês ficam impedidos de faturar, que a nota fiscal de vocês não vai ser validada. Ok? Então, esse é o item mais importante e que vocês têm o caráter de urgência agora junto com a equipe de TI de vocês. Já existe um grupo de empresas, em torno de 150 empresas, que já começou desde julho de 95 participando de um programa piloto, justamente para testar esse ambiente de homologação que a Receita Federal criou. E em outubro de 2025, as demais empresas, além dessas 150, já estão disponibilizadas de fazer os seus testes nesse ambiente de produção aberto pela Receita. Para quê? Para que em janeiro as demais empresas elas estejam aptas a cumprir com essa nova obrigação acessória, exceto as empresas do Simples Nacional, que essa obrigação vai vir mais à frente. Então, esse é o caráter mais urgente, mais emergencial que vocês precisam debruçar nesse momento. Então, na verdade, quando a gente faz os nossos projetos lá de análise, de diagnóstico para a Receita, para a reforma tributária, os nossos projetos, vocês também precisam fazer essas análises dentro da operação de vocês. É uma análise que ela é suportada sob 3 alavancas, tá? Então, quando vocês vão fazer um diagnóstico, fazendo comparativos de cenários, olhando o quê? O cenário que você tem hoje versus os cenários futuros, ou seja, cenários futuros que se começam com as mudanças tributárias a partir de 2027, os senhores precisam olhar para 3 alavancas. Primeiro, a alavanca de entrada, ou seja, fazer um trabalho comparativo, olhando para todas as suas compras, todas as suas aquisições, sejam aquisições que vão demandar de produtos para revenda ou aquisições para consumo, ou também aquisições que não geram cobranças, ou seja, compra de bens, compra de serviços e outras operações. Na outra extremidade, olhando sobre a mesma ótica, vocês precisam fazer uma análise comparativa, analisando como as suas operações hoje de venda de produtos ou de prestação de serviço, e como será a operação futura dos senhores a partir de 2027. No final, essas 2 alavancas de extremas, elas vão convergir para a alavanca central,
que tanto as compras como as saídas, as vendas, elas vão interferir diretamente na margem operacional dos senhores. Então, no final do dia, quando a gente fala de reforma tributária, na verdade, a gente está diante de uma reforma de preço, tá? O preço, sejam eles preços de aquisições ou os preços de venda, serão um dos itens mais impactados na reforma tributária, né? Todos os preços vão ser alterados, sejam para menos ou para mais. O fato é que todos eles vão ser alterados. Então, conforme eu tinha dito no slide anterior, a Lei Complementar 214, ela trouxe uma nova nomenclatura, né? Ela passa a chamar os contribuintes como contribuinte meio de cadeia e contribuinte fim de cadeia. Então, olhando aqui para o lado esquerdo, onde estão aqui os fornecedores, quem serão os fornecedores do senhor denominados como meio de cadeia? São aqueles fornecedores que vão gerar crédito fiscal integral do IVA. Então, vão ser geralmente empresas que estão lá no lucro presumido ou no lucro real. E quem são os fornecedores fim de cadeia? São aqueles não geradores de crédito integral do IVA. Então, geralmente vão ser pessoa física, empresas que estão no MEI, e aquelas empresas do Simples Nacional que não migrarem para o regime regular do IVA. Tá? Agora, olhando para a outra extremidade, quem são os clientes dos senhores meio de cadeia? São aquelas empresas que vão tomar o crédito integral do IVA. Então, geralmente vão ser indústrias ou comércio, e geralmente são empresas que estão no regime do lucro presumido e do lucro real. E quem são os clientes fim de cadeia dos senhores? São geralmente aqueles não tomadores de crédito. É a pessoa física, a empresa do MEI e aquela empresa do Simples Nacional que não migrar para o regime regular do IVA. Então, eu uso aqui esse slide aqui, na verdade, é uma linha do tempo da reforma tributária, né? Eu gosto de usar ele porque é para dar um certo grau de urgência, de emergência, né? E reforçar de que quem sai na frente tem o privilégio de ter informação, tira proveito disso do seu concorrente, visto que já a partir de janeiro de 2026, conforme eu falei, surge a primeira obrigação acessória, que é o destaque da CBS e IBS simbólica nos documentos fiscais. Aí, de fato, a reforma tributária se inicia. E aqui também, em 2026, tem um marco, um ponto super importante. O PIS e a COFINS só vai ter vida útil até 31 de dezembro de 2026. Então, aquelas empresas que até hoje não fizeram nenhum trabalho de revisão, de reapuração do PIS e da COFINS, precisam fazer isso para recuperar todos os créditos de PIS e COFINS que deixaram para trás nos últimos 5 anos. Porque quem não fizer isso até 31 de dezembro de 2026 vai perder essa oportunidade porque a janela se fecha. Então, existe aí sim muito crédito de PIS e COFINS a ser aproveitado, olhando pelo princípio da relevância e essencialidade, né? Então, o momento é esse, de fazer esse projeto. É um projeto praticamente rápido, né? Eu creio que em 60 dias esse projeto é finalizado e vocês vão ter a oportunidade de botar dinheiro para dentro. E, em muitos casos, essa economia que vocês vão fazer com esse projeto de revisão já paga um projeto de estudo de impacto da reforma tributária. Em 2027, as empresas já vão acordar com o fim do PIS e da COFINS e entra, de fato, 100% a figura da CBS. Tá? E um outro ponto também que acontece a partir de janeiro de 2026, todos aqueles tributos, todos aqueles produtos tributados pelo IPI, desde que não sejam fabricados lá na Zona Franca de Manaus, esses tributos passam a ter uma alíquota de IPI de 0%, aí surge a figura do imposto seletivo, né? O imposto seletivo é aquele imposto que deram o nome aí de imposto do pecado, que o governo entende que produtos e serviços considerados não benéficos ao meio ambiente e à saúde humana
vão passar a ter essa carga tributária. 2027, conforme eu falei, surge a figura aí do split payments, e a princípio 2028 vai ser um ano para as empresas maturarem as mudanças que ocorrerem em 2026 e 2027. Aí sim, a partir de 2029 até 2032, dezembro de 32, eu entendo que vai ser o período mais complicado e que vai demandar maior esforço de vocês. Porque nesse período de 29 a 32, todas as empresas, independente do segmento, independente se é indústria, comércio, prestação de serviço, vão trabalhar com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. Regras obedecendo o sistema atual, regras obedecendo o sistema futuro. Isso porque a IBS, né, e os benefícios e incentivos fiscais, por exemplo, o incentivo fiscal e benefícios fiscais junto com o ISS e o ICMS, eles deixam de terem validade a partir de 29 a 32 de forma gradativa, né? Perdem a validade 10% no primeiro ano, 20% no segundo, 30% no terceiro, 40% em 31 de dezembro de 32. De fato, que em janeiro de 2033, todos os benefícios do ISS e o ICMS perdem toda a sua eficácia. Só que, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, vem surgindo sobre a mesma proporcionalidade o IBS. Por isso que eu falo que sobre uma mesma operação, nesse período, vocês vão ter que calcular sobre a mesma venda o ICMS, o IBS, base de cálculo conforme as regras do ICMS, base de cálculo conforme as regras do IBS, parte do tributo sendo recolhido na origem, parte do tributo sendo recolhido no destino. E se a gente for analisar desde janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2032, vão existir aí 6 janelas de precificação. Então, todas as empresas dos senhores vão ter que fazer atualizações nos seus RPs para parametrizar de forma correta tudo aquilo que vocês compram e tudo aquilo que vocês vendem. Então, por isso que a gente fala que esse período aí de 29 a 32 é um período que vai demandar maior energia dos senhores. Por isso que a gente bate firme que quanto mais rápido vocês se anteciparem para fazer os diagnósticos e entenderem onde estarão os maiores impactos nos negócios dos senhores, mais tranquilo vocês vão passar por esse período de transição. A gente está vendo aí que são 7 anos, né? Mas pela quantidade de atividades e mudanças que eu vou mostrar mais à frente, esses 7 anos vão passar muito rápido, tá bom? Com essas mudanças, todos os produtos passam a ser tributados da mesma forma? Porque a minha pergunta é o seguinte: hoje está ST, né, e o tributado. A gente esquece isso e passa a ser tudo dessa forma? O ST acaba, tá? Não, já acaba a partir de 29. Quando entra a IBS, acaba a solução tributária. Então, essas janelas de mudanças que você vai ter que ir fazendo, eu pego na minha base de produtos inteiro. Tudo que você compra e tudo que você vende, tá? Você não tem que ter só a preocupação no que você vende. Você tem que ter a preocupação também naquilo que você compra. Até que, na verdade, o governo ele criou um ecossistema de que os contribuintes serão fiscais dos outros contribuintes. Então, você, como comprador, vai ser o fiscal do seu fornecedor, tá? Então, você vai ter que fiscalizar o preço de compra que ele está te vendendo para ver se está correto ou não. Eu vou demonstrar essa frente ainda. Ainda tem mais isso. É pouca coisa. Você não falou do IRPJ e CSL? Não, a reforma tributária é uma reforma tributária de imposto de consumo. Só? Mas vai continuar, então? Vai ter uma outra reforma, que é a reforma sobre a renda. Essa ainda não está regulamentada. Tá? Aqui a gente só está falando de reforma de consumo.
Continua 9,15, não mudou nada. Para imposto de renda não mudou nada. Tá? A única coisa que mudou para imposto de renda é a retenção dos 5 mil aí que o Lula fez esse pacote agora aí. E a tributação dos dividendos, né? Então vamos lá, dando continuidade. Então quando a gente vai para dentro das empresas falar de reforma tributária, essa figura aqui do iceberg é uma figura bem emblemática. Então, eu te diria que 90% da direção acha que a gente está indo para falar de alteração de carga tributária, alteração de alíquota, alteração de normas tributárias, mas, na verdade, existe uma série de outras atividades que elas estão ali submersas, escondidas, mas que têm um grau de importância tão significativo quanto a própria mudança da carga tributária. Então, pelos projetos que a gente tem feito nas empresas, o fato é, o caixa das empresas será fortemente impactado. Eu posso dar para vocês aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é a figura lá do split payment, né? Hoje você fatura uma mercadoria, na tua nota fiscal tem mercadoria, mais o tributo. Então, mercadoria R$100, tributo R$27, total da nota R$127. Você recebe no seu caixa R$127. Então, toda essa operação compõe o seu caixa e você toma a decisão futura se quer fazer o recolhimento ou não daqueles R$27 do tributo. Na reforma tributária, os mesmos 127 que você faturou só vai entrar no teu caixa 100, porque os 27 já vai automaticamente para o governo. Então, aí você já tem uma mudança forte no seu fluxo de caixa. Uma outra mudança significativa. Hoje, quando você apura o seu tributo, tanto os débitos que estão incidentes nas suas vendas, quanto os créditos que estão incidentes nas suas compras, né, obedece o princípio da competência. Né? Na reforma tributária, o débito continuará obedecendo o princípio da competência, agora o crédito vai obedecer o princípio do caixa. Você só vai ter direito ao crédito fiscal após a liquidação financeira da operação. E se você liquidar essa operação de forma parcial, o crédito também entra para você de forma parcial. E um outro ponto super importante, você só vai ter direito ao crédito fiscal se o seu fornecedor cumprir com o pagamento do tributo dele. Esse é o ponto que eu te falei. A gente vai passar a ser fiscalizadores dos nossos fornecedores. Então, se você transacionar com um fornecedor inadimplente, você tem um risco muito grande de não ter o crédito fiscal. Tá? Então, hoje, existe um programa de compliance criado pela Receita Federal, que é um programa chamado Sintonia. Tá? O que é esse programa Sintonia? Ele dá pontuação para os contribuintes, né? Então, essa pontuação começa com o contribuinte com ponto A+, ou seja, aquele contribuinte top, que não tem nenhum problema de compliance, paga os seus tributos em dia. Depois ele vai descendo A, B, C e D. Então, o que a Receita Federal está criando? Ela está criando um programa de conformidade na qual a tendência é que ela queira trabalhar somente com o contribuinte com uma ótima pontuação, ou seja, A+. Por quê? Porque se você trabalhar com contribuinte A+, você tem a garantia que aquele contribuinte não tem nenhum problema de débito perante a Receita. Então, essa classificação do programa Sintonia, lá na frente, vai ser tipo um eliminador que a maioria das empresas só vão querer transacionar com o contribuinte que é classificado A+, para não ter o risco de não ter o crédito fiscal na aquisição. Eu ia perguntar uma outra coisa daqui a pouco. Então, o cara que tiver com problemas, depois eu com problemas, ele vai ter mais problemas. Aí acabou. E vai diminuindo até acabar todo mundo, deve ser. Exatamente. O que vai acontecer? Nessa pré-apuração que ele vai te dar, Entendi. você vai ver lá, pô, comprei 1 milhão de mercadorias, eu teria direito a um crédito de, sei lá, 200 mil. Aí a pré-apuração vai falar, pô, não, você só tem direito a um crédito de 50 mil. Aí você vai falar, por quê? Ele vai dizer por quê? Vai, porque esse fornecedor aqui, esse, não pagou o tributo dele, você não tem direito ao crédito. Aí você, se quiser ter o crédito,
tu tem o direito, a oportunidade de pagar por ele e descontar dele. Bom, muito bom. Vai poder mesmo descontar dele? Vai. A minha Não, pergunta... mas aí tá. Esse descontar dele só vai caber se você fazer uma alteração contratual com ele. Esse é mais um ponto que eu vou dizer ali. A pergunta que eu ia fazer, quando você falou sobre a cobrança do imposto, retenção, como é que é o split payment, né? Mas eu vendo o meu cliente em 10 vezes no cartão, eu recebo em 10 vezes, né? Um, 2, 3. E aí? Se o teu cliente pagar em 10 vezes, o teu crédito vai ser em 10 vezes. Meu crédito, não. Teu crédito fiscal. Não, o imposto a pagar. O teu imposto, não, 100%. O débito é no momento você emitiu a nota. Então, o tal dos R$100. R$100 é a mercadoria, 27, falou. 27 de imposto. Aí o governo ele vai reter os 27. Sendo que esses 127 eu vou receber 10 parcelas de 12,70. Mas já perdi os 27. Já perdeu os 27. À vista. Na tua entrada que vai ser parcial. Outro ponto também que é importante. Quando tem um descasamento muito grande de faturamento, o que você fatura? Vamos supor que você fatura em 30 dias, tá? E você paga o seu fornecedor em 90. Nas regras atuais, você tinha direito ao crédito no mesmo período, o débito e o crédito. No futuro, o teu crédito você vai ter direito daqui a 90 dias. É via caixa. É por caixa. Entendeu? Então, esse é uma mudança muito drástica que vai ter no caixa das empresas. Então, vai ser preciso fazer uma gestão muito mais fina, né, do que as empresas fazem hoje em relação a fluxo de caixa. Então, preço de compra, preço de venda, a margem de contribuição vai ser fortemente impactada, né? Momento ideal para se fazer investimentos, é um outro ponto super importante. Vamos supor que você queira ampliar os seus negócios, modernizar os seus estabelecimentos, e você vai fazer uma aquisição grande aí de ativo imobilizado, de CAPEX, né? Hoje, quando você faz esse investimento em CAPEX, o PIS e a COFINS, você toma o crédito, geralmente, conforme a parcela de depreciação, e o ICMS vai tomar o crédito em 4 anos, né? Em 48 vezes. Na reforma tributária, você vai poder tomar esse crédito no momento da aquisição. Então, como a CBS vai entrar em vigor em 2027, talvez quem queira fazer um investimento em CAPEX, valesse mais a pena esperar fazer em 2027 para pelo menos ter o crédito integral da CBS. Então, tudo isso aqui a gente consegue pontuar nos projetos, né? Novos modelos comerciais vão surgir, isso muito em função aí das perdas dos benefícios e incentivos fiscais. Então, vão ter negócios que não vão ter mais sentido estar estabelecido naquela região, porque a economia tributária, em função do benefício, deixa de existir. Renegociações de contratos, isso é um ponto importante. Então, supor que você fez uma compra elevada num fornecedor, o fornecedor não te pagou, você não teve direito ao crédito, como é que você vai cobrar isso dele? Então, isso tem que estar previsto em contrato. Então, obrigatoriamente, todos os contratos com fornecedores e clientes vão ter que ter uma cláusula para tratar especificamente das mudanças trazidas pela reforma tributária. Então, a gente sabe que, a depender do volume de fornecedores e clientes que a gente tem, essas alterações contratuais não acontecem da noite para o dia. Então, é uma ação muito forte que os jurídicos dos senhores vão ter que ter para fazer essas alterações contratuais. Perfil tributário de fornecedor, outro ponto super importante. Muitos dos fornecedores de vocês vão migrar de perfil tributário. Então, alguns que hoje estão no lucro real, no presumido, vão tender para o lucro real. Por quê? Porque aquela diferenciação que existe hoje na alíquota do PIS e da COFINS, quem está no presumido, hoje quem está no presumido paga 3,65 de PIS e COFINS. Quem está no real, 9,25. Isso acaba com a reforma. Todo mundo vai pagar o mesmo percentual de CBS. Então, só vai passar a fazer sentido a empresa continuar no presumido se a sua margem de lucro real, né, for superior à margem presumida trazida na lei. Do contrário, vale mais a pena você ir para o lucro real.
que o imposto de renda você vai pagar em cima do seu resultado real, né? Outro ponto importante, fornecedores que estão no Simples Nacional. Se os fornecedores que estão no Simples Nacional não migrarem para o regime regular de IVA, os senhores que estão comprando esses fornecedores não vão ter direito ao crédito fiscal do IVA. Então, vale a pena levantar quem são o grupo de fornecedores de vocês para identificar aqueles que estão no Simples Nacional e conversarem com ele dizendo qual vai ser a nova regra a partir da reforma. Ou ele migra para o regime regular de IVA, para você ter direito ao crédito, ou então ele vai ter que te dar um desconto financeiro para você não perder o crédito fiscal, porque ele vai querer permanecer no regime originário do Simples Nacional. Ponto importante aqui, Simples Nacional. Regras relacionadas a imposto de renda, contribuição social e INSS, nada muda. Regras relacionadas a ICMS e SSPI muda em função da reforma tributária. Então, quem está no Simples vai ter que fazer uma análise para saber quem são seus clientes. Se os seus clientes forem empresas que tomam crédito, ou seja, revendedores ou indústrias, com certeza ele vai obrigar você a migrar para o regime regular de IBS. Agora, se o cliente da empresa do Simples Nacional for um consumidor final, não tem sentido ele migrar para o regime regular de IVA, porque quem está comprando dele não vai ter direito a crédito. Tá? Então, essa análise vai ter que ser feita obrigatoriamente. Né? Produtos e serviços mais afetados, a gente também consegue pontuar quem são os produtos que serão mais afetados, sejam compras de produtos ou venda de produtos, fim de intermediários na cadeia, isso aqui não acontece com o senhor, mas só para efeito de pontuação. Tem muito grupo econômico que ele tem uma indústria, né? E geralmente são produtos onerados pela monofasidade do PIS e da COFINS. O que é a monofasidade do PIS e da COFINS? São determinados produtos que a carga do PIS e da COFINS é maior do que os demais, e esses produtos só são tributados na origem, na primeira fase lá. E também aqueles produtos que são tributados pelo IPI. Então, tem grupos econômicos que além de ter indústria, ele cria um centro de distribuição no meio do caminho, que é para que esse centro de distribuição consiga proporcionar economia de PIS, COFINS e IPI, e a margem fica toda concentrada nele. Então, esse tipo de planejamento tributário, com a reforma, vai perder o sentido. Então, só vai ter sentido as empresas operarem com um centro de distribuição se esse centro de distribuição for para proporcionar economia logística, não mais economia tributária. E, por último, ali, sem contar das inúmeras mudanças que vocês vão ter que fazer nos RPs, em termos de parametrização, para que vocês obedeçam aquelas 6 janelas de precificação. Então, a gente vê aqui, pela essa figura, que quando a gente fala de reforma tributária, né, a gente não fala, embora o título seja tributária, a gente não está falando que é um projeto do tributário, né? O tributário ele pode funcionar como sendo patrocinador do projeto, o sponsor, né? Mas é um projeto do business, é um projeto de toda a empresa, porque todos os departamentos vão ser impactados. RH, TI, logística, compras, vendas, financeiro, contabilidade, custos, é um projeto do negócio. Então, aqui eu vou passar algumas simulações que vocês vão precisar fazer nos negócios de vocês e fazem parte dos nossos projetos aqui para vocês terem a noção da qualidade de informação que está por trás de todas essas mudanças que vão acontecer nos próximos anos, né? Então, a primeira análise que a gente vai mostrar aqui é olhando aquela alavanca de compras. Então, eu vou olhar para todas as aquisições de uma determinada empresa. Por acaso, aqui, o que eu vou demonstrar são dados reais, tá, de um projeto que a gente fez para um grande distribuidor. Então, é uma empresa comercial também. Então, eu vou olhar, fazer uma análise de todas as entradas, sejam compras de bens ou aquisições de serviços, e o perfil de cada fornecedor dessa empresa, né? Então, conforme eu falei, o IVA,
ele vai ser um tributo que ele vai ser calculado por fora. Então, para que a gente tenha a base correta para começar a fazer as simulações, o que a gente faz nos nossos projetos? Os nossos projetos, a gente olha um exercício fiscal inteiro. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente olhou para o exercício fiscal de 2022, desse distribuidor. A gente parte do volume bruto de compras que essa empresa teve. Então, essa empresa teve um volume bruto de compras em 2022 de 1 bilhão 520 milhões. Então, pelo fato da gente capturar todos os arquivos SPEDs, todos os XML de entrada e saída, a gente consegue expurgar toda a carga tributária que teve nessas aquisições para chegar a um volume líquido de compras, que é a última coluna. Então, vai ser esse volume líquido de compras que vai ser a nossa base para fazer todas as simulações em relação à vertente de aquisição, comparando cenário atual versus cenário futuro, né? Então, a gente migrou de 1 bilhão 520 milhões volume bruto de compras, chegamos a um volume líquido de compras de 1 bilhão 248 milhões. O que a gente mostra aqui para essa empresa? Fazendo uma simulação, partindo do volume líquido de compras de 1 bilhão 248 milhões, aplicando um IVA de 27%, esse é o percentual de IVA que está hoje lá no site da Receita Federal. E na terceira coluna, a gente consegue também identificar com a tecnologia se vão existir aquisições de bens ou serviços que vão proporcionar redução ou não de IVA. Então, na terceira coluna, tem algumas linhas ali que estão mostrando que tem operações que vão trazer redução de 60%. Então, o que a gente mostra para essa empresa aqui? Aqui é um exemplo clássico de como o caixa de vocês vai ser impactado, né? Eu estou mostrando para essa empresa o seguinte: olha só, se ela quiser ter o mesmo volume de compras que ela teve lá em 2022, isso somente para pagar fornecedor, e eu só estou usando a mudança tributária, eu não estou entrando nem no mérito inflacionário aqui. Então, se ele quiser comprar o mesmo volume de compra que ele teve em 2022, ele, no mínimo, vai precisar de mais 20 milhões de reais só para pagar fornecedor. Então, se é uma empresa que hoje vai no mercado financeiro pegar recursos para poder pagar os seus fornecedores, lá na reforma tributária, sem levar em consideração os aspectos inflacionários, no mínimo ele vai precisar de mais 20 milhões. Então, aqui eu já trago para a mesa, já trago para o projeto o gerente financeiro dessa empresa e o gerente de compras, além do tributário. Por isso que eu falo que esse projeto da reforma não é um projeto do tributário. Vai falar. A priori, quando você fala que você tem um déficit de 20 milhões ali, né? Ali, né? De 19,195, isso é um desencaixe de, como regra geral, mais ou menos um mês. Não, isso é um ano. Esse é o ano. Então, vamos imaginar que a gente fizesse a linearização disso, e nós tivéssemos... Esse aqui, na verdade, eu fiz o quê? O cenário que ele tem hoje, na verdade, eu comparei o ano de 2022, peguei todo o volume dele de compra de 2022 e eu olhei lá em 2033, que é quando a reforma está 100%. 100%. Isso. Tá. A minha dúvida é o seguinte: hoje, quando você compra... Mas olha só, rapidinho, sem querer não cortar o senhor. A gente consegue demonstrar esse cenário olhando desde 2027 também. Tá? Então, eu mostro para ele quanto 27 vai precisar mais, quanto 28, 29, porque a reforma ela vem mudando ano a ano. Mas eu trouxe só esse exemplo para mostrar como ele se encontra hoje e como ele se encontraria em 2033. Tá? Mas esse impacto é... Tá. A minha dúvida é o seguinte: esse valor dividido por 12 é o que você teria, teoricamente, recebido de crédito num determinado mês referente às suas compras,
e que você iria compensá-lo no mês seguinte. Não é que ao longo do ano você vai ficar com isso de defasagem. Não, isso aqui, esse 20 milhões, eu não estou entrando no aspecto de apuração tributária, não. Isso é só contas a pagar fornecedor. Quanto eu tenho que pagar o meu fornecedor, não tem um critério tributário, não. O critério tributário eu mostro mais à frente, tá? Essa conta você tem que desembolsar para pagar fornecedor mesmo. Entendi. Tá bom? Vou mostrar mais à frente para você. Então, vou passar aqui um exemplo bem didático. Isso aqui é um ponto importante que a reforma vai trazer, que a gente vai ver que o aspecto da não cumulatividade plena vai ser super importante até para vocês conseguirem explicar os aumentos de preço que vocês vão fazer e também que o seu fornecedor consiga explicar para vocês também. Então, vai ser bem claro aqui que vai haver aumento de preço, porém, no final, o custo da operação vai ser menor, tá? É aquele famoso aumento, mas não aumenta tanto. Vamos lá. Então, vou dar aqui um exemplo de como é hoje, tá? Situação atual. Vamos supor que os senhores vão comprar um software para botar aí no negócio de vocês, um ERP, né? Esse software hoje, o valor dele custa R$10.000. A tributação que vai vir na nota do seu fornecedor é 8,65%, né? 3,65% de PIS e COFINS, 5% de ISS. Vai vir uma carga de R$865. E se a gente for analisar o preço líquido dessa operação, é 9.135. Por que o preço líquido? Porque sempre será o preço líquido, vai ser o nosso balizador para a aplicação do IVA em cenários futuros. Mas se a gente for olhar a regra tributária dessa compra que vocês forem fazer hoje, o governo não permite vocês tomarem o crédito nem do ISS e nem do PIS e da COFINS. Então, na verdade, vocês estão pagando 10 mil ao seu fornecedor e o custo da apuração para vocês também vai ser os mesmos 10 mil, porque vocês não têm direito ao crédito fiscal pelas regras atuais. Então, vamos olhar essa mesma operação, olhando lá como vai ficar na reforma tributária. Então, com o IVA por fora, parto lá do meu preço líquido, que é o 9.135. Eu vou calcular aqui um IVA de 27%, tá? 10% de CBS, 17% de IBS. Lembrando que a IBS ela é subdividida, né? Parte do tributo vai para o Estado, parte do tributo vai para o município. Então, considerando um IVA de 27%, eu tenho uma carga tributária de 2.466 e o total da minha operação, ela aumenta, porque a carga tributária aumentou. Então, eu saio de um volume total de compra de 10 mil para um total de 11.601,45. Eu vou pagar mais ao meu fornecedor, vai afetar o meu caixa. Eu vou precisar de mais dinheiro para pagar o meu fornecedor. Mas o custo dessa minha operação vai ser menor, porque a nova regra vai permitir que eu tome o crédito integral do IVA. Então, vou poder tomar o crédito 2.466,45 e o meu novo custo passa a ser 9.135. Por isso que eu falo, vai ter um aumento, né? O caixa vai ser afetado, mas o resultado operacional vai ser melhor para os senhores, em função do princípio da não cumulatividade plena. Então, esse exercício aqui que vocês vão ter que ter em mente para justificar aos seus clientes e, ao mesmo tempo, também eu espero que os seus fornecedores tenham também essa técnica para poder provar aos senhores o porquê do aumento do preço e como a mercadoria vai ficar menos custosa para vocês, né? Então, uma outra análise que a gente faz, agora sim, olhando critérios tributários, tá? Eu ainda estou na vertente de compras, de entrada. Então, vou fazer um comparativo de quanto eu tinha de crédito tributário hoje e quanto eu vou ter de crédito tributário futuro, obedecendo o princípio da não cumulatividade plena. Então, essa empresa aqui,
em 2022, ela teve um volume de créditos fiscais de 350 milhões, com a reforma tributária aplicando um IVA de 27% e obedecendo todas as reduções que essa empresa vai ter em função das suas aquisições, a reforma tributária está trazendo para ela mais 5 milhões de reais de crédito. Então, por isso que eu falo que o princípio da não cumulatividade plena, para alguns segmentos, tendem a ser benéficos. Então, se é uma empresa que ela é pagadora de tributos, com a reforma ela vai pagar menos tributo. Agora, se é uma empresa acumuladora de crédito, na reforma ela vai estar em condição pior, porque ela vai ter mais dificuldade de fazer o escoamento desse acúmulo de crédito. Tá? Isso aqui varia, tá? Isso varia de segmento para segmento, empresa para empresa, depende de quem você está comprando, o perfil do seu fornecedor, tem uma série de aspectos que interferem diretamente nesse resultado aqui. Por isso, da importância de se fazer um diagnóstico. Então, uma outra análise que a gente faz, eu olho com critério para todo o perfil de todos os seus fornecedores. Então, eu vou identificar se existem fornecedores que estão no lucro real, o lucro presumido, simples, se é pessoa física, se é do MEI. Então, a gente consegue identificar perfil a perfil de cada fornecedor. Então, tomando como base aqui isso que está em destaque, o que eu estou falando para essa empresa aqui? Lá no ano de 2022, ela teve 1.194 operações com fornecedores que estão no Simples Nacional. Isso representou um volume de compra de 70 milhões, né? E se essa empresa compradora não fizer nenhum trabalho junto a esses fornecedores do Simples, ela corre o risco de perder 18 milhões de reais de crédito de IVA. Então, aqui eu já crio mais uma ação para o departamento de compras dessa empresa poder chamar esses fornecedores do Simples, conversar com eles, explicar como eles vão ter que operar na reforma tributária para que eu não tenha essa perda de crédito de IVA. Tá? Agora, aqui são análises referentes olhando a outra vertente lá, que é a vertente de saída. O mesmo critério, a mesma análise que eu fiz para as entradas, a gente também faz aqui para as saídas. A saída eu faço identificando o perfil de cada cliente seu. Então, eu consigo identificar como essa empresa vai operar com clientes que estão classificados em meio de cadeia, ou seja, aqueles que compram para industrializar ou para revender, ou seja, geralmente as empresas do lucro presumido ou lucro real, e como essa empresa vai se comportar nas vendas que ela for fazer para empresas e clientes de fim de cadeia, aqueles que não tomam crédito fiscal. Então, o que eu mostro aqui? Para as operações de venda para clientes meio de cadeia, a reforma vai proporcionar para esses clientes meio de cadeia uma redução de custo de 3%. Isso muito em função do aumento da carga tributária que vai ter na saída e a possibilidade de quem está comprando aumentar os seus créditos tributários. Semelhante ao que eu mostrei naquele exercício didático. Agora, o comportamento para os clientes fim de cadeia, aquelas empresas do MEI, pessoa física, aquelas que não tomam crédito de IVA, já é completamente diferente. A reforma vai proporcionar para esses clientes um aumento de preço e de custo de 16%. Então, aqui eu já chamo o departamento de vendas e comercial e falo para ele, olha só, não vai esperar chegar lá em 2033 para você dar esse aumento de 16% aos seus clientes, porque eles vão vir aqui bater a sua porta e pedir uma renegociação. Uma vez que você já tem essa informação antecipada, cria uma campanha de aumento aí gradativa, que quando chegar em 33 ele não sinta esse impacto. Então, por isso que eu reforço, quem tem a informação antecipada sai na frente do concorrente. Sobre o mesmo critério, a mesma análise que eu fiz olhando os créditos tributários, eu vou fazer aqui uma análise olhando os débitos tributários, né? Aquilo de tributo incidente nas suas operações de venda. Então, essa empresa aqui, em cenário atual, ela teve 525 milhões de débitos tributários. A reforma tributária está trazendo uma redução de débito para esse segmento, para essa empresa.
Então, todo mundo fala aí que o Brasil vai trabalhar com o maior IVA do mundo, né? No caso específico para essa empresa aqui, para esse segmento, a reforma está trazendo uma redução de carga tributária. Essa empresa ela teve uma redução de carga de 12 milhões de reais, ou seja, aumentou 5 milhões de crédito na entrada e reduziu 7 milhões de débito na saída. Então, isso aqui vai variar de segmento para segmento. Um outro exemplo aqui que vocês precisam fazer também no negócio dos senhores. Uma análise olhando o impacto sobre a ótica do perfil de fornecedores e perfil de cliente. Esse exemplo que eu trago aqui foi um projeto que a gente fez já olhando aqui o exercício de 2023, não mais o exercício de 22. E aqui, a pedido do cliente, a gente praticou um IVA mais arrojado. A gente foi com IVA de 27,97%, que é um IVA que está mais próximo aí do que a mídia está falando, que na faixa dos 28%, né? Então, se a gente for olhar aqui para o lado esquerdo, fornecedores, o que eu mostro aqui? Que essa empresa teve 311 fornecedores do Simples Nacional, ela corre o risco de ter uma perda de crédito de 3,8 milhões de reais, né? E nesse análise que a gente faz, a gente aplica aqui uma metodologia Pareto, né? Que é para trazer ganho de produtividade para o departamento de compras. Então, no próximo slide, eu mostro como é que é essa metodologia. Então, o que eu falo para essa empresa? Olha só, daqueles 311 fornecedores do Simples, que você tem um risco de perda de IVA, se você atuar sobre 27 daqueles 311, você já resolve 80% do seu risco. Então, aqui a gente traz ganho de produtividade para o agente que vai debruçar sobre essa ação. Uma outra análise que a gente faz, é importante os senhores fazerem também, olhando para o perfil de compras, fazer a segregação operação a operação. Então, na primeira coluna ali, a gente consegue segregar operação a operação, e na última coluna a gente traz a variação, se é variação positiva ou variação negativa. Novamente, essa função aqui é para trazer ganho de produtividade. Então, o departamento de compras, a princípio, vai debruçar sobre aquelas ações que estão trazendo aumento de preço, seta vermelha para cima. Se sobrar tempo, ela age sobre os demais. Então, o que eu mostro aqui no projeto? Que essa empresa ela vai ter 622 itens de compra que vão sofrer aumento de preço na reforma, tá? Mas eu não quero que ela olhe 622 itens, eu quero que ela olhe só 31 deles, porque 31 representa 80% desse aumento de preço. Então, eu trago exatamente quem são os itens e, na penúltima coluna, quanto de aumento de preço a reforma representa para essas aquisições. Novamente, quem tem informação antecipada sai na frente. Você pode forçar aqui uma renegociação de contrato e trabalhar com um índice menor que esse aqui que a ferramenta traz. Então, no final do projeto, é super importante trazer os impactos segregados por alavancas. Então, a gente traz todos os impactos olhando para a alavanca de compras, olhando para a alavanca de venda, olhando para o resultado financeiro, olhando se essa empresa tem operação intragrupo ou não, olhando o impacto se essa operação vai ter perda de benefício ou incentivo fiscal. A gente traz, e vocês precisam olhar também, quanto financeiramente representa esses impactos, um resumo da situação e qual o departamento interno que deva debruçar sobre essas ações. Então, todos esses departamentos aqui que a gente aponta, não obrigatoriamente, mas sugestivamente, devam compor o comitê interno da reforma tributária nas organizações dos senhores. Então, no final do projeto, que é super importante, tem aí anexado um mapa de ações. Esse mapa de ação, hoje, eu te diria que está beirando aí em torno de entre 90 a 100 ações. São ações direcionadas a todos os departamentos da empresa. São os departamentos que vão compor o comitê interno. Nesse mapa de ação, a gente consegue designar se aquela ação se encontra pendente, realizada em atraso, se está dentro do prazo. E é um mapa que ele vai com um cronograma que ele se inicia na contratação do projeto e se finda lá em 2033, justamente para cobrir
todo o período de transição da reforma, que vão ter determinadas ações aí que não necessariamente vocês vão precisar debruçar sobre ela agora, somente lá em 2029. Bom? E dando um foco aqui no segmento de vocês aqui, que é o varejo de material de construção, eu trouxe aqui uma simulação olhando só para a operação de saída de faturamento, tá? Isso sem levar em consideração os créditos fiscais que vocês vão ter do IVA e também não levando em consideração as regras de substituição tributária que também vão se findar. Então, numa operação, olhando aqui as empresas localizadas em São Paulo, tá? Então, aquelas empresas que estão lá no regime de lucro presumido, então existe aqui diferenciações de carga tributária conforme o produto que está sendo comercializado, tá? Então, na primeira operação ali, empresas que vendem pedra, areia, ferros, aços, tá? E outros materiais cerâmicos, né? Então, ela tem hoje uma carga tributária de 15,65%. Olhando para a reforma tributária, uma alíquota de IVA de 27%. Só olhando o faturamento, ela vai ter um aumento tributário de 72,52%. Essas mesmas empresas que estão no lucro presumido, que vendem os demais produtos, ela tem hoje uma carga tributária de 21,65%, trabalhando com um IVA de 27%, elas teriam um aumento de 24,71%. Da mesma forma, a gente olha para baixo ali, agora são empresas que estão no lucro real. O primeiro grupo, ele sai de uma carga tributária de faturamento de 21,25% e migram para uma carga de 27%, tendo um aumento de 27,06%. E o outro grupo, ele sai de uma carga tributária de 27,25% e reduz para uma carga tributária de 27%. Então, esse último grupo aqui, olhando só o aspecto de faturamento, vai representar uma redução de carga tributária. Lembrando que preciso olhar para o princípio da não cumulatividade, que vai aumentar o volume de créditos, e esse aumento aqui tende a cair significativamente. Principais pontos de atenção para o varejo aí de material de construção. O primeiro fato é a não cumulatividade plena, tá? Então, vai haver o aproveitamento integral dos créditos tributários em todas as etapas. Ponto importante serão as aquisições de empresas do Simples Nacional. Ficarem atentas para que, se vocês querem tomar o crédito do IVA, essas empresas obrigatoriamente vão ter que migrar para o regime regular de IVA. Período de transição. O período de transição é longo, são 7 anos, né? A implementação é gradual, conforme eu falei. Então, há necessidade, sim, de fazer algum programa de diagnóstico, né? E ficar muito atento aí para a gestão de transição de créditos acumulados, tá? Então, tem muitas empresas que têm créditos acumulados hoje, tem que ficar atenta para essa gestão, como elas vão se encontrar lá em período de transição. Sistemas e obrigações acessórias. Tem a primeira obrigação, que é em janeiro de 2026, o destaque simbólico da IBS e CBS simbólica nos documentos fiscais de vocês, e as automatizações de integralização que vão acontecer com split payments e a apuração assistida. E a precificação e planejamento, né? Revisão e estratégia de precificação, considerando novas alíquotas, ou seja, precificação de entrada, precificação de saída, e um ponto super importante aqui, que são as empresas de lucro presumido, né? Que elas devem se preparar para a nova sistemática de crédito de CBS, né? Porque elas hoje não têm essa prática, né, de tomar crédito de PIS e da COFINS em função delas estarem no presumido. Então, elas vão ter que se fazer essa adaptação, porque mesmo elas se mantendo no lucro presumido, vai ter a apuração sim de CBS. Então, ao mesmo tempo que elas vão ter o débito da CBS no faturamento, né, eles vão ter direito de se creditarem sobre as aquisições. E a palavra de ordem é preparação imediata, né? É super importante, quanto mais rápido vocês se prepararem, menos impactos eles sofrerão, né? Vamos lá, destaque de IBS e CBS nos documentos fiscais, é a ordem do dia.
Revisão de contratos, né? Então, super importante. Todos os contratos com fornecedores e clientes vão ter que ser revistos, até para assegurar a tomada dos créditos fiscais e a saúde, né, do fluxo de caixa dos senhores, né? Simulações e diagnósticos. Quanto mais rápido vocês tiverem os diagnósticos, menos impactos sofrerão. E é super importante vocês saberem quais são os impactos mais significativos, até para vocês darem grau de prioridade nos segmentos dos senhores, né? Alinhamento com fornecedores, especificamente aqueles fornecedores que estão no Simples Nacional, fazer um alinhamento para que você não tenha a perda do crédito fiscal. E outro ponto super importante, tentar transacionar com fornecedores que têm uma boa classificação no regime lá de compliance da Receita Federal, que é o regime sintonia, né? Então, super importante que vocês, na paralisação de cadastro de fornecedores, passem a incluir também no cadastro de fornecedores qual é a nota que esse seu fornecedor está no programa de conformidade e sintonia da Receita Federal. Comitê interno de transição, super importante vocês já organizarem, né, nomearem um responsável para fazer a criação desse comitê interno, e esse comitê interno tem que abranger o máximo possível de departamentos, porque naquele mapa de ação que a gente fornece, ali consta todos os departamentos que vão sofrer impactos na reforma tributária. E, por fim, aqui um aviso que a gente vai aqui para aqueles que ainda não fizeram nenhum trabalho de revisão e reapuração de créditos extemporáneos de PIS e COFINS, que o façam, porque a janela se fecha agora em dezembro de 26, e é a oportunidade de vocês recuperarem os créditos dos últimos 5 anos, que por acaso vocês ainda não colocaram para dentro de casa, né? Por fim, aí tá os meus dados, né, onde vocês conseguem me identificar. Aqui é um QR Code que a gente abriu para todos que estejam assistindo, sejam de forma online ou de forma presencial, possam direcionar para a gente perguntas, questionamentos, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-las todas no momento apropriado. Ok? Obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Obrigado, galera. Pessoal, a gente tem 10 minutinhos de questões, dúvidas. Tem numa situação que nós temos lá na nossa regional, nós temos um CD, Centro de Distribuição. Eu vi assim uma coisa meio diferente ali. Então, vamos lá. O teu CD, você criou ele para proporcionar economia tributária ou para proporcionar economia logística? Tributária? Então, a partir de 29, você vai ter que reavaliar isso, porque você vai perder aquele benefício tributário que você tem. Então, de 29 até 2032, você ainda vai conseguir fazer uso desses benefícios, mas ele vai se findando aos poucos. Porque em janeiro de 2033, esse benefício acaba 100%. Tá? Então, isso que você tem que reavaliar nesse período aí. Bom. Só complementando também, eu acho que não sei se é tributário, porque hoje também os CDs é um jeito da gente, que algumas jornais usam, de comprar junto para conseguir preços melhores. Uma hub, né? Vocês criam uma hub, né? Uma hub ali para tentar negociar melhor, trabalhando com, hoje, lucro real para tentar minimizar. Mas é que eu falo o seguinte, tem alguns estados, né, que criam um programa de incentivo para você se instalar ali, ele vai te dar algo em troca pelo fato de você estar instalado ali. Esse algo em troca, essa redução tributária que vai deixar de existir. Tá? Mesma coisa que a gente tem em Goiás. Em Goiás a gente tem uma série, a maioria dos CDs de medicamento estão em Goiás. Porque Goiás dá o benefício da redução do semestre para quem instalar ali centros de distribuição de medicamentos. Todo esse centro de distribuição de medicamentos vão ter que revisar esses seus processos, porque esses benefícios se extinguem de 29 a 32. Né? Então, o Estado vai ter que se renovar, dar um outro incentivo que substitua, ou então vai haver um êxodo. Né? As pessoas vão sair dali. Vão migrar para outro estado, vão estar mais próximo do cliente dele. Porque como o imposto vai ser devido no destino, então é mais fácil ele estar mais próximo do cliente final dele. São Paulo está gostando disso.
do que estar num estado onde tem o benefício tributário. Então, por isso, na verdade, a mesma concorrência, Estado. Não, a concorrência tem de acabar. Justamente, o fim do benefício fiscal é para acabar com a guerra fiscal. Tá? Esse é o fim. E esse que o senhor falou também, nós estamos comprando hoje da empresa do Simples. Então, essa foi... Então, esse é o ponto. Se vocês estão comprando de empresa do Simples, vocês têm que procurar identificar quem são essas empresas, vai formar um grupo, o teu departamento de compra vai ter que conversar com ela e falar, olha só, para que eu tenha o benefício do crédito fiscal do IVA, você que está no Simples, você vai ter que migrar para o regime regular de IVA. Então, o teu fornecedor que está no Simples, ao mesmo tempo que ele vai te conceder o crédito fiscal do IVA, que ele vai mudar de regime, ele vai ter direito também a se creditar das compras dele, coisa que ele não tem hoje. Agora, você falar, não, eu não vou migrar para o regime regular de IVA porque você é um fornecedor e eu tenho 500 que não toma crédito. Tudo bem, você quer continuar me fornecendo? Então, aquela perda do crédito IVA que eu vou ter, em função de você não migrar, você vai ter que me conceder sob a forma de desconto financeiro ou você vai ter que buscar um outro fornecedor que te conceda o crédito. É essas negociações que vocês vão ter que fazer. Por isso que a gente fala, é preciso se antecipar, porque esse tempo passa muito rápido. E a gente sabe que isso demora, né, para você botar tudo numa sala, explicar tudo isso, fazer as renegociações de contrato. Tá? A gente, assim, no nosso ramo tem muita informalidade ainda, né? Aliás, em todos no Brasil, né? Tudo. Isso vai acabar? Tem que Esse acabar. negócio de vender sem nota, o amigo que estava até... Isso vai acabar ou a gente vai continuar tendo esse concorrente? E isso acontecendo e acabando, todo mundo com nota certinho. Aonde que vai parar o PIB do Brasil? Vai dobrar? Vai duplicar? Vamos lá. E o que o governo vai arrecadar vai dobrar, vai duplicar? E não só crescer um pouquinho para 27? Como é que vai ser isso? Vamos lá, eu vou explicar a lógica que o governo está criando a reforma, tá? Eu não sou nem a favor nem contra, sou um transmissor. Vamos lá, a figura do split payments, ela foi criada justamente para diminuir a sonegação tributária. Hoje, o governo estima que tem em torno de 600 bilhões de reais de sonegação anual. Tá? O split payments, essa forma automatizada de arrecadação, eles calculam que isso vai reduzir de 600 bilhões para 100 bilhões de reais. Então, havendo essa redução de sonegação tributária, a tendência, isso é o que eles dizem, que a alíquota do IVA caia, tá? Porque a sonegação vai diminuir. Agora, se o split payment não entrar conforme eles estão planejando, a alíquota do IVA tende de 28% para 32%. Então, o split payments, ao mesmo tempo que é um mecanismo novo, que vai requerer muito esforço nosso, a gente tem que torcer para entrar, primeiro para diminuir a sonegação, criar uma concorrência mais justa, né? E também para não aumentar o IVA. E outro fato também, o fato de que só vai existir uma obrigação acessória, que é a DFE, que é o documento fiscal eletrônico, que vai substituir a nota fiscal, aquela empresa que comprar sem nota não vai ter direito ao crédito fiscal. Tu não vai querer comprar uma mercadoria sem direito ao crédito. Então, obrigatoriamente, você vai forçar para quem está te fornecendo, né, emita a nota. Então, a tendência é que essa informalidade de compra sem nota tende a acabar também. Até pelo fato do split payments e o fato de você perder o crédito financeiro. Né? Vamos torcer, né? Galera, tem uma pergunta na tela ali do pessoal da online. Vou passar para o Sérgio depois. Se quiser ler ela para o pessoal. Quer fazer a leitura? No material? Aqui, ó, no material citado, que empresas do Simples não pagariam CBS e IBS, portanto, não forneceriam crédito, mas já temos previsões que as empresas do Simples poderão fornecer um crédito presumido. É alguma exceção para material de função? Não, na verdade, a empresa do Simples ela tem a faculdade, tá, de recolher ou não a IBS e a CBS.
Isso vai depender muito de quem para ela está fornecendo, né? Se ela estiver fornecendo para empresas que não são tomadoras de crédito, ou seja, consumidores finais, não vai ter necessidade dela migrar para o regime regular de IVA. Então, ela continua operando da forma que ela é hoje. Mas se ela for analisar e ver que a maioria dos clientes dele são clientes tomadores de crédito, obrigatoriamente, né, se ele quiser sobreviver e manter esses clientes na sua carteira, ele vai ter que migrar para o regime regular de IVA, e sim ele passa a recolher a IBS e a CBS, e ao mesmo tempo ele vai ter o direito de tomar o crédito daquilo que ele compra. Pessoal, só vou passar aqui para o seu Sérgio para a gente fazer a última questão, e também naquele QR Code, né? Ele é aberto também a dúvidas, questionamentos. Sim. Também pode ser feito por lá. Rapidamente, no passado, isso no começo da rede, nós montamos aqui em São Paulo o centro de distribuição. O propósito é que todo o benefício fosse para o lojista. Para que a gente conseguisse colocar em pé a operação, nós tínhamos que pegar o preço de custo e acrescentar cerca de 13% para poder vender e empatar despesa-receita. Isso porque havia a bitributação, não entendia como são associados, não é mesmo CNPJ, você tem aplicação de impostos. Dúvida. Com esse novo sistema, pode ser que viabilize novamente ter um centro de distribuição, que aí eu teria que só custear a parte da operação sem custo de impostos, e aí eu conseguiria concorrer com os atacadistas e distribuidores. Então, o centro de distribuição, se ele foi criado para ser uma grande hub, ou seja, você concentrar todas as suas compras e poder fazer a distribuição e não ter por trás nenhum benefício concedido pelo Estado, esse CD continua vivo, tá? Porque você vai ter que fazer simulações, se com a nova carga tributária, se vai continuar sendo vantajoso ou não. Mas esse CD, essa estrutura, ela não vai sofrer qualquer influência em função da perda dos benefícios tributários que vão acontecer a partir de 29. Porque ele não foi criado em função de um benefício concedido, tá? Bom? Pessoal, boa tarde a todos. Agradecer a todos aqui por nos permitir participar desse evento. Tá? É uma honra para nós da Axen estarmos aqui trazendo a reforma tributária para vocês. Vou falar para vocês rapidamente quem é a Axen, né? A Axen, ela é uma empresa que é oriunda de um escritório de contabilidade com mais de 20 anos de experiência no ramo tributário e contábil. Tá? Nós estamos sediados em Três Rios com o nosso escritório contábil, que é a JR Contabilidade, e a Axen tem o nosso operacional em Três Rios e o nosso centro de relacionamento aqui em São Paulo, no Jardim Paulistano. Tá? Agradecer muito a vocês, dizer que a reforma tributária realmente é uma mudança geral, como o Galhardo falou, mas, como ele também disse, quem se prepara, quem se antecipa, consegue passar por cima de todos os desafios com mais facilidade. Agradecer a todos vocês e nos colocar à disposição de todos da rede Construir aqui, tá bom? Muito obrigado.